Queridos irmãos e irmãs, nos nomes dos padres Paulo Sérgio, nosso vigário-geral, e dos padres Daniel e Célio, os reitores do nosso seminário, dos nossos seminários, quero saudar e agradecer a presença dos demais irmãos sacerdotes, cuja presença nessa noite expressa mais uma vez a nossa comunhão a ser construída todos os dias da nossa vida e da nossa missão. Quero saudar também os seminaristas que estão conosco nesta noite, saudar as religiosas que tomam parte também nesta Eucaristia, os diáconos que vêm da Diocese de Sete Lagoas, amigos de turma dos nossos ordinandos desta noite. Quero saudar também os membros das equipes vocacionais que existem ainda na nossa igreja diocesana. Quero saudar também as muitas caravanas que vêm das paróquias de onde Deus chamou esses três irmãos, como também das paróquias por onde eles passaram ao longo dos seus estágios pastorais. E saudar de modo muito carinhoso nessa noite o Sr. José e a Dona Irani, os papais do Helder, a Sra. Ari, a Dona Maria, os papais do Anderson, e o Sr. Adair e a Dona Alexandrina, os papais do Alex, para os quais queria pedir uma bela salva de palmas. Queria brevemente nesta noite, irmãos e irmãs, meditar com vocês três breves pontos que a liturgia da palavra e esta ocasião nos permitem refletir nesta noite bendita da nossa Diocese de Divinópolis, que vive este tempo jubilar dos seus 60 anos de criação e instalação. O primeiro ponto nos remete à família. A vocação nasce na família. Estamos no mês vocacional, celebrado aqui no Brasil desde 1981, portanto, há 37 anos. Estamos na Semana Nacional da Família, celebrada entre nós desde 1991, portanto, há 27 anos. Nos preparamos e nos unimos ao Papa Francisco no 9º Encontro Mundial das Famílias, em Dublin, na Irlanda, no próximo final de semana, 25 e 26 de agosto. Estamos nos dias entre a celebração da vocação à vida familiar responsável, o segundo domingo de agosto, e a vida consagrada e religiosa, que vamos celebrar neste próximo domingo. Digamos, este é o chão litúrgico, eclesial, em que nos encontramos nesta noite. Temos diante de nós três belas famílias, três vocações maduras e buriladas pela vida e pelo processo formativo, e três belas respostas, tardias, como lembrava o Padre Daniel, mas três belas respostas ao chamamento do Senhor para cuidar da grande família da igreja e dos três tesouros confiados aos diáconos: o altar do sacrifício eucarístico, a palavra fecunda e sempre atual de Deus, e os pobres e vulneráveis do caminho. Altar, palavra, pobres. Ao redor dessas realidades circula, transita o ministério diaconal. Que o serviço do altar e daqueles sacramentos que vocês poderão presidir, caríssimos diáconos, que este serviço santifiquem os que forem conduzidos por vocês aos mistérios de Deus. Sejam mistagogos e não meros celebrantes ou assistentes. Que o munus de pregadores da palavra
os torne, antes dos demais irmãos, em homens em cuja vida a palavra se encarnou. Recordem-se no caminho da missão do que em breve ouvirão. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres. E procura realizar o que ensinares. Sejam homens da palavra e de palavra, homens formatados por Jesus, a palavra do Pai, o verbo da vida e da verdade. E que o zelo pelos pobres e vulneráveis do caminho os torne amigos dos preferidos e amigos de Deus, isto é, os pequenos da terra, os pobres no espírito. Destes 3 ofícios, este último vai identificá-los como servos e amigos de Deus e daqueles que Deus quis que fossem os primeiros a serem cuidados, os primeiros a serem amados. Lembrem-se, queridos diáconos, das suas famílias, simples e modestas, para nunca se esquecerem dos pobres, a que o ministério diaconal os envia prioritariamente, e que o altar e a palavra fecundem seus corações para este ofício do cuidado e da misericórdia para com os pequenos. Obrigado, queridas famílias destes 3 irmãos. Que Deus responda com graças e cuidados sobre vocês pela oferta generosa de seus membros queridos para o serviço da Igreja. Que o exemplo destas 3 famílias, irmãos, alimente em outras o desejo de colaborar com Deus no fomento das vocações sacerdotais, religiosas e consagradas. Que as famílias sejam um lugar que prepara a escuta e a resposta humana ao Deus que chama, e que para isso as famílias sejam verdadeiras igrejas domésticas, como ensina o Vaticano II, verdadeiras casas de oração, verdadeiros espaços de devoção e de fé, vividas na intimidade do lar e na fecundidade das comunidades de fé onde as famílias estão inseridas. Deus seja louvado pelas famílias onde os seus membros podem ainda escutar o chamado de Deus para a vocação consagrada. Segundo ponto, aprender a servir como Cristo. No Evangelho de hoje, irmãos, aprendemos que o maior serve, o primeiro é o escravo, e que Cristo veio para servir e dar a vida pela vida dos outros. Aprendemos que Cristo é a medida, o exemplo, o modelo de todo ministro da Igreja e de todo batizado. Se todos os leigos e leigas, se todos os batizados precisam identificar-se a Cristo, revestir-se de Cristo, ser nele criaturas novas e salvas, esta missão e dever cabem primeiramente a nós, os ministros, aqueles que fomos colocados no meio, à frente ou atrás do rebanho como pastores dele. Na graça conferida pelo primeiro grau do sacramento da ordem, que é o diaconato, vocês, caros Alex, Anderson e Helder,
E nós, os presbíteros e bispo, somos ou devemos ser os mais aplicados neste movimento de conversão do nosso coração humano ao coração do Cristo servidor e escravo, capazes também nós, em medida exemplar e imitável, de dar nossa vida, nosso corpo, nosso tempo, nossa fé, nosso ministério, pela vida, pela santificação e pela salvação das vidas confiadas ao nosso ofício de cuidadores do rebanho de Deus. Que nosso ministério não seja tirania religiosa, nem pretexto para abuso de poder, mas expressão de humilde serviço, de diálogo fecundo e de cuidado solícito. Terceiro e último ponto, diaconato como ofício de amor, amoris officium, como ensinava Santo Agostinho. Ofício de amor na força do Espírito. Fazei-vos servos uns dos outros pelo amor, guiados pelo Espírito, como vocês escolheram como lema, tirado da carta de Paulo aos Gálatas que ouvimos hoje. Na prece de ordenação daqui a pouco, pediremos que o Espírito Santo fortaleça os futuros diáconos com os 7 dons da sua graça, a fim de exercerem com fidelidade o ministério diaconal, para que neles resplandeçam as virtudes evangélicas do amor sincero, do zelo pelos enfermos e pobres, da autoridade discreta, da simplicidade de coração, e possam cultivar uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne, como adverte Paulo hoje. Lembrem-se, caros diáconos, das palavras que hoje são pronunciadas sobre as suas vidas. Brilhem em sua conduta os mandamentos de Deus. E Paulo recorda, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Brilhem em sua conduta os mandamentos de Deus, e que o exemplo de suas vidas desperte no povo o desejo de os imitar, e de consciência reta permaneçam firmes e estáveis em Cristo. Assim, imitando na terra e na missão a Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, possam um dia vê-lo e serem acolhidos por ele no reino da glória. Essas palavras, em breve, vão dar novo sentido e nova configuração às suas vidas, colocando em vocês uma marca indelével. Não se esqueçam jamais destas palavras primordiais que põem início no ministério diaconal de vocês. É para a liberdade que Cristo nos libertou, nos ensinou Paulo. Na liberdade amadurecida pelos anos, pela graça e pelo processo de formação, cada um de vocês 3 escolhe hoje não só ser diácono, mas com empenho e perfeição superiores aos demais batizados, cada um escolhe ser de Cristo, ser como Cristo, ser servo, ser ungido para participar do ministério de Cristo. Nós, os diáconos, presbíteros e bispos, com coração indiviso e oferente, somos chamados a deixar-nos guiar pelo Espírito, superando as manias, as obscuridades e inclinações da carne, pela docilidade e abertura ao poder do Espírito, invocado sobre nós nos graus do sacramento da ordem. À sombra de Maria, da piedade,
de onde vem o Alex, de Nazaré, de onde vem o Anderson, a Sagrada Família, e da Guia, de onde vem o Helder, à sombra de Maria, sobre cujo olhar cada um dos três cresceu, conheceu e amou a Deus, e ouviu o seu chamado, ora respondido, possam os três, como a Virgem assunta ao céu, percorrer doravante o caminho do serviço humilde, com o coração pequeno e confiante no Senhor, que realiza maravilhas nas vidas que se fazem pequenas.